A imprensa internacional também repercutiu, né, essa decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas. Tá? A repercussão mundial foi consolidada hoje pelos 3 maiores veículos do Ocidente. O New York Times creditou a decisão à intensa pressão dos filhos de Bolsonaro. O Financial Times destacou que a medida representa impulso a Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral. E a AP registrou que o governo Lula não foi avisado previamente pela Casa Branca. O que Lula tentou barrar nos bastidores, o mundo inteiro agora chama de vitória dos Bolsonaro. Agora, tendo em vista que a imprensa internacional colocou a família Bolsonaro à frente da corrida eleitoral, por exemplo, qual que é a análise do cenário agora? E aí eu gostaria de ouvir da nossa bancada, mesmo diante de todos esses escândalos de corrupção que expôs o Brasil ao ridículo, né? Porque é o que está acontecendo realmente aí fora, está repercutindo realmente essa visão feia que o Brasil está passando, né, Adriles? Você tem exatamente duas coisas, né? A complacência com o crime organizado e o crime organizado entranhado nos tentáculos do Estado, da corrupção. Tentaram fazer uma simetria entre os tentáculos do Vorcaro no Supremo Tribunal Federal e no governo lulopetista e Flávio Bolsonaro. É diferente, né? A corrupção de Vorcaro, ela é endêmica, mas você ter um banqueiro, um empresário que dá dinheiro para iniciativa privada para fazer puxa-saquismo com o político, que é o que ele tentou fazer com o Flávio, que é o que ele tentou fazer com os Bolsonaro financiando um filme, é diferente. Você dá dinheiro, por exemplo, para um ministro da Suprema Corte para financiar um resort, sendo que esse ministro está presidindo o julgamento desse mesmo banqueiro. É diferente você dar dinheiro para uma esposa de um ministro, 130 milhões no caso, para fazer lobby desse mesmo banqueiro através de um ministro que é responsável indireto também pelo julgamento desse mesmo banqueiro. Isso é uma corrupção praticamente clara, absoluta, total e restrita e incontestável. Então, agora, qual que é a diferença? Você tem essa corrupção endêmica, baseada no Vorcaro, você tem doação de dinheiro, o Vorcaro dava dinheiro para todo mundo. Agora, quem é que eventualmente se locupletava nessa corrupção? O Flávio simplesmente pediu dinheiro emprestado e estava cobrando esse dinheiro para patrocinar o filme. Não é o caso do Alexandre de Moraes, não é o caso do Dias Toffoli, não é o caso do Lewandowski. E quero saber qual é o caso específico de todas as pessoas que receberam dinheiro do Vorcaro. Agora, a diferença é que o Flávio Bolsonaro, eventualmente, está pedindo a investigação através de uma CPI. E o governo obstaculiza toda forma de investigação. E o Supremo obstaculiza a possibilidade da criação de uma CPI. E a bancada do governo, a bancada de esquerda, obstaculiza toda forma da criação de uma CPI do Banco Master. Porque ela está entranhada com o escândalo do INSS, está entranhada com o escândalo do governo, ou seja, o governo está umbilicalmente ligado diretamente à corrupção do Banco Master. A questão, por exemplo, também do crime organizado nem se fala. Entendeu? A questão do crime organizado é escancarada. Qual é a razão da proteção de Lula ao crime organizado? Qual é o problema de se classificar o crime organizado como terrorista? Não tem justificativa plausível. Nenhuma. Porque isso vai desmantelar, mais uma vez eu repito, não só o esquema, as identidades de todos os narcotraficantes, e vai isolá-los e vai eventualmente possibilitar a prisão internacional e bloqueio de passaporte, mas vai perceber e vai investigar e vai chegar até quem financia e até quem eventualmente é financiado pelo narcotráfico. Quais são os políticos, quais são os ministros, quais são os juízes que eventualmente se locupletam com o crime organizado. Isso tudo está muito claro para o país. E está ficando muito claro para o mundo inteiro. Está ficando claro para o mundo inteiro, já ficou claro que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro tem uma disputa interna. Você tem o André Mendonça, você tem o Gilmar Mendes, você tem o Alexandre de Moraes, você tem o Dias Toffoli, você tem toda uma sorte de ministros mancomunados diretamente com esquemas de suposta, né, corrupção. E você tem juízes que atuam praticamente a favor do narcotráfico, com toda sorte de habeas corpus, solturas, devolução de patrimônio, complacência. E você tem adversários políticos, mais uma vez, senhoras com bíblias e batons na mão, sendo arrastadas, condenadas a quase 20 anos de cadeia. Todo mundo, o Financial Times, o New York Times, veja bem, todos esses jornais que você disse, são de esquerda. São de esquerda, não são conservadores, não são de direita.
há algo de podre no reino do Brasil, para fazer uma alusão à famosa frase do Hamlet de Shakespeare. E há algo de muito podre na República. Ou seja, e quando você faz o contraponto em relação à possibilidade de alguém que é da dinastia do Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, que é um homem torturado e preso, quase morto na cadeia, que está querendo desmantelar o narcotráfico, um homem que já teve o pai, que teve uma tentativa de assassinato, sabe-se lá por qual grupo, dizem que é um esquizofrênico, mas esquizofrenia não só é da mão que tentou esfaquear Bolsonaro, mas todos os grupos que incentivaram e incitaram o ódio contra ele. Existe um ódio sistematizado à direita brasileira, que é instrumentalizada na perseguição à direita brasileira. Existe um ódio, agora se fala até de um plano de tentativa de assassinato envolvendo a Deolane. Eu achei que era até uma fake news, mas saiu na Veja. Ou seja, existe um ódio sistematizado, uma perseguição judicial e há uma complacência à criminalidade através do governo federal e há um imbricamento de sistemas corruptos, como o do Vorcaro, com o governo federal. Há uma tentativa de investigação permanente desse imbricamento que é permanentemente bloqueada pelo próprio governo, pelo próprio Supremo. Isso o mundo está percebendo. Então a disputa eleitoral brasileira não é mais uma disputa eleitoral, é uma disputa de bem contra o mal, em que a própria justiça eleitoral é exatamente oriunda do Supremo Tribunal Federal, que faz exatamente essa perseguição. Não há polarização política, me perdoe Pierre, não há polarização política no Brasil. Há perseguição política por um grupo que é, em grande medida, mancomunado com o crime organizado brasileiro e internacional. E agora, especificamente, voltando aqui para a pauta que a gente estava discutindo, gostaria de ouvir do Bernardo o seguinte pergunta aqui, ó. Como a designação de terroristas amplia drasticamente as ferramentas de inteligência financeira, congelamento das contas, bloqueio de transações também via SWIFT e responsabilização criminal de facilitadores nos Estados Unidos? Qual é o tamanho do golpe que essa medida, Bernardo, pode representar para a estrutura econômica que sustenta o crime organizado dentro e fora do Brasil, na sua visão? Vamos lá. O que eu acho que vai começar a acontecer aqui dentro, né? Eu acho que todas essas fintechs, esses bancos, essas empresas que fazem que utilizam pelo menos a teoria do avestruz, né? Que enfiam a cabeça na terra e deixam o dinheiro entrar, sabendo ali que vem de alguma fonte espúria, vão começar a aplicar um compliance muito mais forte dentro das suas bancas, né? Por quê? Porque sabem que se forem pegos como sendo facilitadores desse esquema terrorista, vão sofrer todas essas sanções. Vão parar de poder operar no sistema SWIFT, vão sofrer bloqueios pelas sanções OFAC, enfim, se forem pessoas físicas, vão ter mandados de prisão internacionais emitidos, vão ter, como o Adrilho já bem disse aqui, passaportes retidos, vão ter essas penalidades muito mais rapidamente jogadas para cima de si. Então, eu acho que vai começar uma mudança, não queria falar essa palavra não, mas entre aspas, de cultura dessas empresas, dessas fintechs, desses influenciadores, de tudo isso. Eu acho que vai mais nesse sentido. E, Laísa, me permita voltar um pouquinho, só para eu fazer um adendo aqui ao que o Adriles disse, corroborando o que ele disse. Não é pauta da esquerda, o combate ao crime organizado. Isso não é. Quem ainda não entendeu isso, não entendeu nada. A esquerda, a partir do sistema de Gramsci e da escola de Frankfurt, arregimenta essas pessoas, arregimenta os marginais, arregimenta os bandidos, as prostitutas, os inempregáveis, toda sorte de vagabundo para sua base de eleitor, porque eles enxergam como essas pessoas sendo a base de uma revolução. Então, eles não vão combater o crime, igual eu vi aí há pouco tempo atrás,
o Rodrigo Pimentel chamou um cara que era um secretário, se não me engano, é o atual ministro da Segurança Pública, para falar no seu programa, e o cara falou o que todo mundo quer ouvir. Só que a gente sabe que, no fundo, isso não vai ser aplicado, porque não faz parte da base de pensamento deles. A esquerda não vai combater o crime, não vai, é ponto pacífico. Você pode ver que ao longo dos anos a gente tem 20 anos de esquerda, aí eu vou totalizar aqui, 20 anos de esquerda no poder. A criminalidade só fez crescer, ela nunca retrocedeu. E nesses últimos anos, quando a gente teve um outro agente político que não deveria ser político, atuando, isso aí cresceu numa escala exponencial. A gente viu a DPF 635 elevando o tráfico de drogas no Rio de Janeiro a patamares nunca antes enxergados. Os traficantes agora têm territórios múltiplas vezes maiores, arregimentaram uma sorte de traficantes muito maior do que antigamente. As facções, uma dessas facções terroristas, o CV, ele passou a dominar, me parece que dominava 1.200 favelas, agora domina 1.900. Então, quer dizer, a pauta da esquerda nunca foi e nunca será essa. Com certeza. Bem colocado, viu, Bernardo? Bem colocado mesmo. Até porque a gente sabe que a criminalidade realmente só avança, infelizmente, aqui no Brasil, Mas né? não é. Agora, E se eu só seguindo completar o que o também. Bernardo falou. Claro, Não, Adriles, complementando, eu acho que desculpa. a afirmação do Bernardo foi extremamente feliz pelo seguinte sentido. A esquerda, ela promove a ideia, ela é complacente com a ideia de que o bandido é uma vítima social. A Perfeito. construção do banditismo, a construção da criminalidade é vítima social. É equivocado, claro. O Brasil tem 50% da população que não tem nem água encanada. Era para ter uma insurreição civil. Ou seja, eles constroem esse imaginário de que a sociedade capitalista impõe uma forma de opressão que cria um sufocamento e faz com que o brasileiro, que o sujeito marginalizado se transforme num criminoso. E é por isso que eles são complacentes com a própria criminalidade. Os mensalões e petrolões não são por acaso. Eles se julgam Robin Hoods. Eles se julgam tirando dinheiro da burguesia para alimentar um princípio revolucionário. É idiopata, sim. É assim que o Zé Disseu pensava quando construiu o mensalão. É assim que eles pensam. E eles não acham anormal tirar um pouquinho de dinheiro para si. Só que esse pouquinho vira um tantão, viram 7 milhões e meio de reais para uma cobertura do palote. Então, eles são complacentes ao narcotráfico. Não é à toa que a Farc, não é à toa que o Comando Vermelho, não é à toa que o PCC atua diretamente com a esquerda. E aí vocês podem tirar as relações completas do governo federal e da complacência que ele tem pela criminalidade. Não é à toa que o Lula diz que o bandido rouba um celular para comprar uma cervejinha. Quem passa a mão no bandido que rouba o celular para comprar uma cervejinha, passa a mão também para o traficante de biqueira, que vende droga para alimentar sua família. Eles pensam exatamente assim. Pior, atuam com esses grupos. A questão é essa.